Ok, então vimos um método de Runge-Kutta de segunda ordem, né? RK de ordem 2, que é um método que a gente já conhecia, que era o método de Runge, né? Método Euler aperfeiçoado. Isso aqui é a fórmula geral, né? RK ordem 2, Runge-Kutta de ordem 2, fórmula geral é essa. E a gente viu que né, essas restrições para o Runge-Kutta funcionar, né, igual ao método de Taylor, ok? Então, de ordem 2, né? A1 mais A2 igual a 1, A2 vezes P1 igual a meio e A2 vezes Q11 igual a meio, né? Como o A2 repete em todas as expressões, a gente usa o A2 para valores para A2 para selecionar métodos. Então, quando a gente escolheu A2 igual a meio, o que aconteceu aqui? Aconteceu que a gente obtém o método de Euler aperfeiçoado. Então, substituindo aqui, o A1 e A2 são os coeficientes que multiplica, né? Temos as inclinações K1 e K2. A inclinação K1 é a própria função no ponto XY, né? Inicial. A função K2, a inclinação K2, ela é um ponto, a inclinação medida num outro ponto que é definida por essas constantes P e Q, né? E pode depender de K1, ok? Então é isso, né? Veja aqui, por exemplo, a gente vai poder ter, né? P1 igual a zero, né? Ou A2 igual a zero, né? O produto tem que ser meio, né? Ok? Nem Q11 igual a zero, ok? E A1 mais A2 vai ser, a soma tem que ser, né? Ok? Então, a gente pode ter o A1, né? Igual a zero, ok? Para o A1 ser igual a zero, né? Qual é a vantagem? Né? Tirar esse termo aqui. Né? Ficar só com a inclinação do K2. Para o A1 ser igual a zero, o que a gente vai fazer? Né? Vai fazer A2 igual a 1. Certo? Então, A2 igual a 1. O que vai me dar? Né? Vai dar que o A1 é zero. Né? O P1 é meio. Isso. E o Q11 também é meio. Ok? Então, substituindo aqui na expressão geral aqui, certo? Então, vai ficar aqui que o y de i mais 1, ele é o y de i, mais o passo h, vezes o termo K2, né? Vezes o termo K2. Beleza. O que é o K1? K1 ainda tem que ser calculado, mas é a própria função do ponto x, y, i. E o que é o K2? Agora, a gente vai ver o que é. Então, é o f de xi mais, agora é meio vezes h, e aqui é o yi, né? Opa, isso. Mais meio K1 vezes H. Ou seja, K1 vezes metade de H. Então, se a gente olhar aqui, ó, vamos ver o que a gente está fazendo aqui. A gente começa aqui num ponto x0, y0, né? E mede a inclinação da curva aqui. Então, meu x1 está aqui, né? Aí, se eu for fazer um passo de Euler, ele vai até aqui, né? E o meu y1 estimado seria aqui, pelo Euler. Ok? Só que em vez de fazer isso, ó, eu vou pegar aqui, ó, a metade do caminho, que é x mais meio h, né? Esse aqui é o passo h, certo? E aqui é metade do caminho, né? x0 mais meio h. É metade do, né? Ponto médio aqui. Esse passo aqui eu vou fazer um passo de Euler, de meio h também. Então, meu passo de Euler terminaria aqui, no ponto médio.
no ponto médio do passo de Euler. Okay? Então, por isso chama método, né, do ponto médio. Agora, aqui eu vou calcular a inclinação K2. Né? Então, vamos supor que era um pouquinho diferente da... E agora, eu vou andar aqui, em vez de andar na direção do Euler, eu ando aqui na direção do passo K2. Eu vou andar aqui nessa direção aqui, né? Seguindo paralelo aqui, ó, o que eu medi aqui no meio do caminho. Ok? Então aí eu vou ter esse método aí, né, simples, e já é um método de segunda ordem também, né, igual o método aperfeiçoado de Euler. Então, se aqui minha inclinação aqui, né, para esse pedaço todo de curva, se eu seguir com essa inclinação, eu vou estar usando o método de Euler. Agora, se em vez de fazer isso, eu vou pelo método de Euler e pego um ponto aqui, né, metade do caminho, né, próximo à curva, né, pego a inclinação e sigo por esse ponto, aí eu já estou usando o método de segunda ordem. E é o método do ponto médio. Okay? E o método com segunda ordem, qual que é a vantagem? Meu H não precisa ser tão pequeno quanto de primeira ordem. Okay? E aí, continuando essa história aqui, né? Vamos pegar agora, vamos selecionar aqui um outro método, que seria o método de Houston. Então, esse método aqui, por exemplo, é para A2 igual a 2 terços. Então, para 2 igual a 2 terços, né? Seguindo aqui quanto tem que ser o A1? 1 terço. Certo? Quanto tem que ser o P1? Para dar meio, né? Aí tem que ver quanto que eu tenho que somar, né? Multiplicar por 2 terços para dar meio. Então, aqui vai dar 3 quartos. Okay? Então, o método de Houston vai ficar um pouquinho mais complicado. São de mais 1 igual a YI, mais, agora é K1 sobre 3, mais 2K2 sobre 3. Ok? E vezes o passo H. K1 é F, né? Do ponto x, y, i. E o K2, o que ele vai ser? Agora ele vai ser o seguinte. Vai ser o F, né? Medido em 3 quartos do passo. À frente, né? E fazendo um passo de Euler, né? De 3 quartos. Ok? Então aí como é que ficaria, né? Como é que eu executaria esse método, né? Então eu pegaria aqui ponto x0, y0. Desse ponto eu pego a inclinação, né? Como se eu fosse fazer o passo de Euler, né? Agora eu vou pegar 3 quartos do passo, né? Dividir em 2, 3 quartos do passo, então aqui eu tenho a inclinação K1, certo? Agora eu vou pegar aqui no ponto aqui, né? 3 quartos do caminho, eu vou pegar a inclinação K2 aqui. Agora eu vou pegar K1 e K2 e vou combinar de forma que é 1 terço de K1 mais 2 terços de K2. Então fiz uma ponderação dessas duas direções aqui. Então vai dar algo mais próximo de K2, né? Então K1 seria essa direção, K2 seria essa direção aqui assim. Então seria algo mais ou menos paralelo a isso aqui, né? Então eu daria paralelo a isso aqui, até o ponto final aqui. Okay? Então esse aqui seria o resultado de acordo com o método de Houston.